Boa tarde para todo mundo, é um grande prazer que eu estou aqui. E todas as vezes que eu venho porque desde que a gente começou esse projeto, uma das coisas mais importantes e mais caras para mim foi que quando a secretária de Educação, que na época era Maria Aparecida Pérez, e a gente estava no governo da Marta Suplicy, ela falou assim, olha, mas esse projeto tem que ser público. E ser público significa que todo mundo que procure essa escola tenha a oportunidade de conhecer, de ver, de fazer estágio, enfim. Então, a gente cuida de socializar esse projeto para que ele seja, de verdade, uma experiência que pode ser contada e servir de possibilidade para outros pensarem, né? Então, eu vou começar contando um pouquinho dessa história. Como é que uma escola pública municipal, na cidade de São Paulo, sem nada de diferente das outras, consegue construir um projeto que nasce com a comunidade. Então, isso que eu acho mais importante dessa escola, porque eu cheguei no Amorim, eu estou lá há 18 anos, mas eu cheguei, era uma escola absolutamente igual a todas as outras da cidade, cheia de grade, e toda cinza, e a camiseta das crianças era cinza, e eu comecei a ficar muito impressionada com tudo aquilo, e eu perguntei para uma pessoa que estava lá há muito tempo, mas por que essa escola é tão cinza? Daí ela me disse assim, é para não aparecer a sujeira. Daí, quando a gente recebe, né, quando essa resposta me provocou muitas questões, né? E aí a gente começou a pensar no que a gente fazia naquela escola. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma comunidade com muita vontade de participar. E eu descobri que essa comunidade tinha vontade de participar, porque eu estava no governo da Luíza Erundina, e eu ia nas escolas para discutir o Conselho de Escola Participativo. E, quando eu ia ao Amorim, era uma escola que, de certa forma, a comunidade vinha para a minha reunião. Nas outras escolas não aparecia ninguém, mas no Amorim vinha criança, vinha pai, vinha mãe, e eu achava que ali já tinha uma semente que podia ser trabalhada. Daí acabou a gestão da Luísa, eu fui lá para a Zona Leste, fiquei um tempão na Zona Leste, e teve o concurso para diretor de escola, e eu fui aprovada, e tinha vaga no Amorim, eu falei, é essa escola que eu quero, porque eu acho que dá para fazer um trabalho interessante lá. Então, aí, a gente começou a discutir um pouco com essa comunidade o que vinha a ser aquela escola, o que era aquela escola para a comunidade. Óbvio que eram 1 milhão de problemas, e as mães, principalmente as mães do primeiro ano, vinham para nós reclamando, meu filho apanhou, roubaram o lanche do meu filho, e o que eu faço? Enfim, daí a gente inventa um projeto que era dessas mulheres ajudarem na hora de recreio, porque a gente tinha 3 funcionários que limpavam a escola, que serviam a merenda e cuidavam das crianças. Óbvio que eles não cuidavam das crianças, e tudo que aquelas mulheres estavam dizendo podia estar acontecendo de verdade. Então, a gente organiza um grupo de mulheres que vai ajudar, no horário do recreio, a melhorar o espaço de convivência. À medida que a gente faz isso, as mulheres ficam super felizes, cada mãe fica muito feliz, porque vai poder tomar conta do seu próprio filho, que estava tão inseguro naquela escola. Então, era muito engraçado, porque as mães vinham para tomar conta dos meninos, e eles fugiam das mães. E daí a gente vai discutindo que o lugar da escola não é o lugar da mãe, né? É em parte, mas não nesse lugar do recreio, que é o lugar mais importante da escola para as crianças. Então, tinha uma mãe que era muito interessante, porque ela ficava atrás de uma árvore tentando ver a filha, e a filha, logo que via a mãe, saía correndo. Enfim, mas daí a gente tinha uma mãe que trabalhava com cultura brasileira, que era uma estudiosa da cultura brasileira, e que topou fazer um projeto conosco. Então, ela começou a sentar com essas mulheres que vinham nesse horário do recreio, para discutir um pouquinho do repertório de brincadeira que essas mulheres tinham, como que elas podiam ajudar as crianças, que não era cada mãe cuidar do seu próprio filho, mas era cada mãe ter uma função naquele recreio de olhar para todas as crianças. E isso foi muito impressionante. Como esse olhar privado vira um olhar público, vira um olhar para todas as crianças. E, de certa forma, isso cria uma vontade na comunidade de ser, de verdade, uma comunidade que vai discutir o coletivo, que não vai mais discutir o seu filho somente.
E daí, como a gente não controla o olhar de ninguém, as mães entravam para cuidar do recreio, daí elas viam todos os problemas possíveis e imagináveis que aconteciam na escola, que às vezes nem a diretora sabia e não conseguia dar a dimensão de todo o problema. Então, elas viam falta de funcionário, elas viam a sujeira do banheiro, elas viam tudo, e daí tudo isso virava assunto para o conselho de escola. Então, o conselho de escola começou a ser, de verdade, um lugar de discutir aquela história da escola, né? Como é que a escola estava se dando conta, como é que ela estava podendo fazer aquilo, como é que... Enfim, e um dos grandes temas que os pais traziam era a falta de professores no ciclo 2, principalmente. E isso virou uma conversa muito importante. De uma reunião por mês que a gente fazia, a gente passou a ter reunião quinzenal, depois semanal, para tentar dar conta de como que a gente ia resolver o problema da falta de professores. Normalmente, o que a gente fazia? Um pouco de menino de 5ª a 8ª ficava na escola, outro pouco a gente mandava de volta para casa, sabendo que não podia, mas eram 400 crianças que estavam, muitas vezes, de 400, tinha uma turma com professor, e os outros estavam sem professor, e era muito séria a quantidade de gente, e a gente não conseguia dar conta. O inspetor ia para uma sala, enfim, era um caos absoluto. E daí isso vira um problemão no conselho de escola, e a gente vai pensando como é que a gente vai dar conta disso. Dessas reuniões semanais, a gente começa a pensar que era importante que tivesse um núcleo para discutir essas questões, que não era no conselho de escola que a gente não dava conta. Bom, quando a gente vai para esse núcleo menor de discussão, os pais me pedem os livros de ponto da escola, porque eles queriam mapear a quantidade de faltas da escola. Porque uma coisa era o menino chegar a falar que o professor não estava, o pai reclamar que o professor não estava, outra coisa era mensurar essa quantidade de faltas. E eu entreguei o livro para esses pais, tinha uma mãe lá que trabalhava com estatística, e eles organizaram isso. Para surpresa minha e de todo mundo, a questão era muito mais grave do que a gente imaginava. Por exemplo, de 100% de aula de português que as crianças tinham que ter tido, elas tinham tido 13% com o professor. E daí vai analisar o que aconteceu com esse professor, e virou uma confusão absoluta na escola, porque era uma tensão, era uma coisa muito grave. Primeiro porque os professores achavam que a diretora tinha entregue para os pais uma coisa muito importante que não era pública. Enfim, aí a gente fez toda uma discussão, será que é, será que não é? E aí todos os problemas daquela escola, na medida em que os pais se dão conta da quantidade de faltas de verdade que tem, também a culpa era da diretora. Porque como que a diretora deixava tanto professor faltar, tanto funcionário faltar, enfim, toda aquela confusão é quando eu estava fazendo um curso no Instituto Pichon, e a gente traz, o pessoal do Instituto Pichon topou vir fazer um trabalho de grupos operativos dentro da escola. E aí a gente começa a focar um pouco como é que a gente se transforma na escola pública. Cada um chega de um lugar por mais de 1000 razões. Um é porque mora perto, outro porque estuda na Universidade de São Paulo, e o Amorim Lima é perto da universidade, outro porque o filho estuda numa escola perto, então, enfim, os mais diferentes possibilidades de estar lá. E aí a gente começa a estudar um pouquinho o que significa a gente ser um grupo de trabalho, onde a gente não era um agrupamento. Então, a gente começa toda essa discussão de se constituir enquanto grupo. Não foi nada fácil, porque a história lá dos pais, vendo a quantidade de faltas que tinha na escola, era um problema para os professores, e daí os pais me pedem, nós queremos entender como é que pode ter tanta falta. Quem permite tudo isso? Não é o diretor, quem é que permite? A gente quer conhecer as leis que regem o ensino municipal. E lá vamos nós estudar as leis que regem a educação na cidade. E aí os pais vão compreendendo que tem algumas coisas que eles chegam a dizer, olha, eu acho que isso é um privilégio, não é um direito, né? Porque daí um professor, qualquer funcionário da rede pública, pode ter 60 faltas interpoladas, 10 abonadas, 6 justificadas. E o que significa 76 faltas em matéria como geografia, história, ciências e até português, né? Enfim, mas português tem mais aula por semana. Mas tudo isso foi criando uma angústia nos pais de querer conversar com os professores para saber por que eles faltavam tanto. E à medida que essa conversa vai acontecendo, lógico que não era nada simples, era muito difícil, porque os professores ficavam muito mexidos e achavam que, de fato, eles tinham direito, porque a lei apontava isso. Não é um direito, é uma possibilidade, mas não é um direito, mas se entende na coisa pública como um direito.
E aí os pais vão, isso não é direito, isso é privilégio, e começa um enfrentamento enorme, até o momento que a gente assiste um vídeo da Escola da Ponte, onde as crianças contam como elas são donas do processo delas, como elas conseguem construir uma perspectiva pessoal de trabalho, e nós todos do Conselho nos encantamos com aquilo, e resolvemos que nós queremos fazer uma escola que se inspire na Escola da Ponte. Aí a gente escreve um texto que tinha... Primeiro nós fomos atrás de uma assessoria, porque a gente sabia que não dava conta desse trabalho enorme de mudar a escola tão radicalmente como a gente estava entendendo que precisava mudar. Então, a escola que a gente tinha não nos servia mais. Então, como é que a gente constrói a escola que a gente quer? Bom, foi um trabalho enorme, daí a gente vai atrás de uma pessoa para nos assessorar. Essa pessoa topa, só que ela propõe um valor que nós nunca vimos na vida e não tínhamos. E daí os pais, a gente escreve um texto, os pais se organizam, e daí vai o pai cadeirante conversar com a secretária na inauguração do CEL Butantã, e ele dizia, eu passo na frente de todo mundo, porque eu sou cadeirante e eu vou conseguir chegar na secretária. Foi tudo organizado, foi tudo planejado para dar certo, para chegar lá. Aí ele chegou de verdade, e ela falou, tudo bem, eu posso conversar com vocês, mas não aqui e agora. Então, vocês... Pode ser. Eu topo. E aí, assim aconteceu. A Cida veio na reunião, e daí ela topou investir aquele valor na escola, porque ela dizia que tinham 3 questões para ela que eram fundamentais. Primeiro, era a quantidade de professores que falta na rede municipal, que até hoje é um problemão. Mas, para ela, era importantíssimo pensar, será que se a gente trabalha numa escola com um projeto que não é só dos educadores, mas a comunidade está pertencendo a esse projeto, isso faz alguma diferença na responsabilidade, na atitude desses professores frente a esse coletivo? Depois, e ela tinha, naquela época, tinham 6 mil professores contratados emergencialmente na Prefeitura de São Paulo, e a Prefeitura continuava com falta de professor. Enfim, daí ela queria apostar nisso. Outra, ela queria apostar na possibilidade da formação em serviço, se isso faz diferença também na atitude do professor, no processo desse professor. E o terceiro ponto, que para ela era bem importante, é que era uma escola que não era só equipe técnica e professores que estava pensando no projeto. A comunidade estava super com vontade de que esse projeto acontecesse. Bom, na medida em que ela aprova, chega ao fim do ano e os professores podem se inscrever numa coisa que chama remoção. 7 professores vão embora da escola, e aí a gente tem que fazer a atribuição de quem vai ficar na escola para trabalhar no projeto. Uma coisa importante é que a gente não começa o projeto na escola como um todo, a gente começa no 1º ano e no 5º ano. E a ideia foi para que fôssemos construindo aos poucos, né? E aí os professores tinham que escolher, eram 3 professores no 1º ano, os professores do 5º ano tinham que ser escolhidos e tinham que virar polivalentes, tinha que acabar a questão da especialidade, né? E aí, quem que vai? Ninguém, 7 foram embora e chegaram 7 novos. Óbvio que na hora que começa a escolha, quem fica para escolher essas salas são os professores que estão acabando de chegar, que não conheciam nada absolutamente daquela coisa toda que tinha acontecido na história. E são eles. Bom, acaba o ano, eles saem de férias, quando eles voltam. E aí eu fiquei com essa equipe estudando o projeto. Eu estudava de manhã, voltava à tarde, tinha uma equipe de pais que vinha todos os dias para a escola, faltam 15 minutos para eu acabar de falar, que vinha todos os dias para a escola para discutir aquele projeto como ia ser. No começo, a gente não imaginava que o projeto da ponte implicava na gente ter um lugar, numa sala de aula, onde todos os estudantes estivessem compartilhando do mesmo espaço e que todos os educadores compartilhassem também da possibilidade de docência. Então, a gente descobriu que tinha que quebrar a parede e transformar as salas num grande salão. Bom, aí vai atrás da Secretaria de... Tem, se você... Daí a gente vai atrás da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação topa, que quebra as paredes, manda vir lá o técnico, quebramos as paredes, e aí ficam os grandes salões. Mas foi muito forte, porque uma professora desceu uma escada, conversando comigo, ela falou assim, Ana, você tem noção que a gente está quebrando uma instituição? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante para a escola. Parece que não é nada, mas fez toda a diferença no nosso interior. Né, porque não tinha mais jeito. Então, aqui é a escola. Então, todos os educadores trabalham numa sala junto, todas as crianças também.
enfim, uma outra lógica de trabalho, onde a gente vai construindo um fazer coletivo. Então, no começo, né, ninguém sabia como ia fazer tudo aquilo, porque tinha que mudar. Como que a gente trabalha os livros didáticos numa outra perspectiva, com os alunos todos juntos, em grupos de até 5 estudantes? Eu nem sei mais onde que eu estou, porque eu estou me atrapalhando. Bom, enfim. A minha vida na escola. Não, agora eu vou falar do projeto. Como que está o projeto assim, ó? Mais organizadinho. Então, mais para frente um pouquinho. A minha vida... Não, podia deixar a fala da Naya. A minha vida na escola. Oi, meu nome é Natália. Eu vou contar para você como foi o meu semestre na Escola Amorim Lima. A escola tem um projeto tirado da Escola da Ponte, lá de Portugal. O projeto é de 1ª e 2ª série e de 5ª e 6ª série. Quando chegou o primeiro dia de aula, eu fiquei super feliz, porque eu estava no projeto. Depois do primeiro dia até hoje, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi o que é projeto, o que é tutoria, por que foi feita essa mudança na escola, para que serve essa mudança. Aprendi a conviver com os meus colegas, a trabalhar em grupo, a explicar o que eu fiz no plano de estudos. Sobre as lições, eu aprendi o que são números naturais, a diferença entre biografia e autobiografia. Aprendi o que é uma xilogravura, gravura em metal. Aprendi como é feita a reciclagem, do que é feito o papel, o vidro, o plástico, etc. Aprendi a pesquisar no computador, internet, aprendi cientistas plásticos, sobre vidas diferentes, sobre sonhos, aprendi sobre os solos terra. Sobre as áreas verdes, aprendi sobre a evolução da terra. Eu aprendi tantas coisas que, se eu ficar aqui contando, vou gastar o tempo todo do mundo. Fim. Então, a Naíma entra no projeto, ela estava no projeto, de como não começa a escola toda, ela estava no 4º ano e daí ela foi para o 2º ano do projeto. Então, era muito engraçado no 1º ano do projeto, porque tinha um grupo que estava no bendito projeto e outro mundo fora do projeto. E daí as crianças chegavam na minha sala e falavam assim, diretora, por que você só olha para esse bendito projeto? E daí as crianças que não estavam no projeto reclamavam do projeto. E quem estava no projeto falou assim, por que a gente tem que estar nesse bendito projeto, não tem mais aula vaga? Porque a aula vaga virou uma matéria da escola, né? Então, quem estava no projeto não tinha mais aula vaga. E eles ficavam absolutamente incomodados, que eles não tinham, que eles tinham que fazer tudo, que eles tinham aula em todo o tempo, e, enfim. E os professores também, né? Que entrar numa sala de aula com 3 educadores juntos, com 105 crianças, é uma coisa. Outra coisa é você estar na sua salinha, que você fecha a sua porta e faz o que quer. Então, isso para os professores também era muito forte, porque daí, quando a gente pensava que ia conseguir trabalhar o conteúdo da escola, o que a gente ia ensinar, tinha tanta demanda dos professores em relação à dinâmica deles, como é que eles trabalhavam com as crianças, como é que eles estavam lidando com aquele coletivo, que às vezes era só isso, todo mundo chorava, porque um falou, porque o outro aconteceu. Os professores estavam acostumados a serem amados e de repente, ele descobre que tem uma professora que todo mundo gosta mais. Enfim, era um caos absoluto de convivência que a gente vai se dando conta. Mas, ao mesmo tempo, tinha dias que o projeto ia muito bem. E nesse dia que o projeto ia muito bem, todo mundo ficava com muita vontade de estar no projeto. E não está, ai meu Deus, e está no lado de fora. Bom, então aqui são os objetivos do projeto, vai. Eu tenho que andar rápido, então eu vou falar rápido, mas olha, eu já vou convidar todo mundo que quiser. O Amorim Lima recebe as pessoas para conhecer o projeto. Enfim, proporcionar a formação global de todos os envolvidos. A ideia de pensar no estudante numa perspectiva muito mais integrada. Então, assim, a criança como uma pessoa inteira. Então, assim, não compartimentalizada no português, na matemática, mas ver esse todo da criança. Então, como é que a gente pensa nisso dentro de um projeto público, com 1 milhão de crianças, tinha 800 crianças, e para dar conta de um trabalho. Depois, construir a autonomia moral e intelectual dos estudantes. Então, pensar como é que essa criança se constitui do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista das suas atitudes enquanto cidadão. Né? Como é que ela se coloca frente ao coletivo, como ela se dá conta de que ela pertence a um grupo e de que aquele lugar é um espaço público onde ela tem um vínculo e que ela tem que cuidar. É necessário que ela cuide para as coisas funcionarem. A gente sempre brinca que o projeto tem 10 anos já, o projeto. Mas o projeto só existe porque todo dia a gente acorda para fazer o projeto. Porque o dia que a gente não fizer, não tem mais.
Não é outra pessoa que faz, somos nós, todos os dias. Depois, garantir os direitos. Essa era a nossa bandeira de maior potência, que era educação com qualidade, com período completo de aulas. Isso foi a única coisa que convenceu os pais de que a gente podia mudar essa dinâmica da escola, que era dizer, a gente dizia assim, nenhuma criança vai embora para casa se não tiver professor. Nós vamos dar aula, vai vir pai, os pais que estavam apoiando, né? Ninguém mais vai embora para casa. Então, isso possibilitou que os pais ficassem um pouco mais calmos, mas mesmo assim eles ligavam para dizer, essa escola é louca, 35, 40 alunos já é difícil numa sala de aula, imagina, vão por 105, enfim. Daí a coordenadoria vinha todo dia na escola. Aí eu ligava para a secretária e falava assim, olha, se você não deixar a gente inventar um jeito de fazer aqui, a gente não vai sair do lugar. E daí foi muito legal, porque a secretária teve uma sensibilidade e pôs o projeto no gabinete dela. E daí todos os burocratas pararam de ir na escola. E isso facilitou o trabalho, porque eu não precisava mais provar que tinha que ter aula de 5 aulas de matemática, 5 aulas de português. Como é que ia dar conta de tudo isso num projeto muito diferenciado, que os professores não tinham a mínima ideia de como iam trabalhar aqueles conteúdos? Enfim, incentivar o compromisso com o conhecimento, entendendo que a escola é o lugar do conhecimento. Como é que a gente trabalha esse conhecimento, que também não é só português e matemática, mas tem outras questões que estão tão importantes quanto, que é, por exemplo, a gente se responsabilizar por um espaço que é público, que é a escola. Enfim. Depois, estimular o trabalho em grupos estruturados. Por que grupos estruturados? Porque um grupo começa e ele não se desfaz amanhã. Esse grupo tem todo um trabalho, um investimento, tanto dos estudantes como dos educadores, para que esse grupo funcione, para que ele aprenda a trabalhar em junto. Eu não trabalho só com quem eu gosto. Então, eu tenho que aprender a trabalhar com o outro, fazendo esse outro ser importante para mim. E eu importante para ele. Enfim, então as crianças começam no grupo, por exemplo, primeiro e segundo ano é um grupo. Esse grupo muda mais facilmente por conta da alfabetização. Mas depois que a criança está alfabetizada, esses grupos se mantêm. Por exemplo, o terceiro, quarto e quinto ano é o mesmo grupinho, de 5. Só se tiver algum problema gravíssimo, que os professores não conseguem resolver, é que a gente muda. E do sexto ao nono ano também permanece, porque a gente acredita nessa construção que possibilita a mudança, que a gente vai construindo as nossas relações, as nossas possibilidades, enfim. Depois, promover a convivência com responsabilidade pessoal e coletiva. A ideia de que todo mundo é responsável por si e pelos outros, e pelo espaço. Depois, assegurar o respeito aos tempos e processos pessoais. Isso é uma das coisas importantíssimas do projeto, porque esse projeto acredita que as pessoas não são iguais, não aprendem do mesmo jeito e nem no mesmo tempo. Se a gente acredita em tudo isso, a gente tem que encontrar dispositivos que deem conta dessa possibilidade. Daí você muda para mim rapidinho, porque eu só devo ter 5 agora, né? Aqui. Daí a gente construiu todos esses dispositivos. Eu vou falar bem rápido, porque não posso... Ó, tem a carta de princípio de convivência. O que vem a ser isso? Eu nem vou abrir, mas eu vou dizer que é o seguinte, não dá para ter uma escola com salões abertos, onde todos os educadores trabalham com todas as crianças, e as crianças ficam em grupo, sem a gente pensar que não dá mais também para chamar a atenção do menino e mandar ele para a diretora, mandar ele para a coordenadora pedagógica. Então, tudo isso tem que ser resolvido no grupo onde ele pertence. Então, como é que a gente vai resolver isso? Todos os dias, as crianças têm roda de conversa. Por quê? É trabalhado todo dia, como que foi o dia, o que aconteceu no dia. De vez em quando os professores falam assim, eles repetem muito. Mas a gente tem que entender que essa repetição é que vai fazendo a diferença, né? Repete, até mudar. Depois tem a rotina semanal de trabalho dos estudantes. Então, ela é composta de 5 horas de trabalho, que a gente tem todo o trabalho com o roteiro de pesquisa no salão, onde tem português, matemática, geografia, história e tal, mas elas têm as oficinas também. As oficinas de matemática, de inglês, de ciências no laboratório, e, além disso, as oficinas culturais. Porque quando a gente começa esse projeto, eu falei lá daquelas... 5 agora. Aquelas coisas que a gente tinha quando a gente estava, antes de começar o projeto, que eram as oficinas de cultura. Quando a gente começa o projeto, todas essas oficinas de cultura, elas vêm para dentro do projeto.
Então, a nossa grade curricular, a tal da grade curricular, que é uma prisão absoluta, ela deixa de ser só composta por isso. A cultura passa a permear todos os fazeres da escola. E que cultura? Por exemplo, a gente tem capoeira no horário de aula, a gente tem danças brasileiras no horário de aula, a gente tem teatro. Tudo isso compõe o currículo das crianças e dialoga também com esses outros conteúdos. Então, a gente acredita que a cultura é um viés importantíssimo da possibilidade das pessoas compreenderem o outro, viverem a possibilidade de convivência, enfim. Então, a cultura é fundamental, né? Depois, as crianças têm avaliação? Tem avaliação. Elas fazem um roteiro de pesquisa. Quando terminam os roteiros de pesquisa, elas têm uma ficha de finalização, que compreende lá esse roteiro que ela trabalhou. E quem vai olhar isso é o tutor. Que a tutoria é um lugar importantíssimo. Cada tutor acompanha um grupo de até 20 estudantes e acompanha tudo da vida desse estudante. Por exemplo, toda terça-feira os pequenos têm tutoria, de 1º a 5º ano. O tutor de 1º e 2º ano é o mesmo, depois tem um outro tutor que pode pegar o grupo de 3º ao 5º e o outro de 6º ao 9º. A ideia é que esse estudante tenha alguém de referência, não é cada ano. E mesmo os colegas e o tutor têm esse período de construção, né? Então, isso faz uma diferença absoluta na escola, né? Dá tempo para as crianças, dá tempo para o professor se mostrar, se mudar, né? Porque, assim, às vezes a gente vai aprendendo com aquele estudante. Então, isso é fundamental na nossa prática. Eu acredito. Hoje eu tive uma reunião na secretaria que eles falaram assim, mas isso eu não sei se é bom. Eu falo assim, é bom. É bom porque as crianças e o tutor, eles vão se construindo enquanto possibilidade, tanto de aprendizagem, quanto de relação. E as histórias que a gente tem das tutorias são maravilhosas. Porque há que se fazer um trabalho de inclusão, por exemplo. E como é que essas crianças de inclusão podem participar da escola? Como é que elas são olhadas pelos colegas, pelos outros educadores? Só um grupo que tem constância que pode dar conta disso. Se a gente ficar mudando todo dia, como era a escola antes de tudo isso, é assim, a gente tinha um carômetro, no ciclo 2, principalmente, que os professores falam assim, o Joãozinho está conversando muito hoje, eu troco o Joãozinho, ponho lá atrás e a Maria, que é quieta, vem para cá. 15 dias isso pode durar, mas não dura mais que isso. Então, por isso a importância dessa construção de lugar, de possibilidade. E os estudantes da escola, eles vão compreendendo que eles podem ser de várias formas, né? Num lugar eles são muito bons, no outro eles são mais ou menos. Isso acalma as crianças. Se eu tenho um lugar para ser bom, isso me ajuda no meu trabalho geral, né? Porque se eu só tiver um lugar para ser bom e no resto eu sou muito ruim, né? Ou então não tenho lugar nenhum para ser bom, só os meninos que sentam na frente que são os bons. E foi tão engraçado. No primeiro ano do projeto, a professora de teatro fez uma dinâmica com essa história de quem era a favor do projeto e quem era contra. Então, quem era a favor do projeto fazia o discurso, e um menino que era contra, ele disse assim, sabe por que eu sou contra esse projeto? Porque acabou a turma do fundão. E daí a gente, enquanto educador, descobriu uma coisa importantíssima no projeto. Tirar a turma do... Porque você entra no salão... Você sabe quem está trabalhando, quem não está, como é que os grupos estão funcionando. Então, não tem mais um mecanismo, né, uma organização das crianças, que, de vez em quando, também impede o trabalho do professor, mas que eles estão organizados. Mas parece que os da frente estão tudo bonzinhos, os de trás que são os ruins, né? Então, aí você cria uma outra possibilidade de trabalho, que nem todo mundo é tão bonzinho assim, nem todo mundo é tão malzinho assim. Então, a gente começa a fazer um outro diálogo com as crianças. Bom, enfim, então tem as fichas de avaliação, que é um processo que acontece a cada final de roteiro, e depois, ao final de cada oficina, também pode ter uma avaliação. A gente tem grego e latim, que é um projeto lá com a Universidade de São Paulo, que tem uma professora que está traduzindo para o português, porque na Inglaterra eles estudam grego e latim no ensino fundamental. E a gente topou fazer esse exercício. E daí os meninos que são estagiários, né, que estão na pós-graduação, eles falam assim, mas a gente pode dar prova? Eu falei, pode dar qualquer coisa, desde que tenha uma função, desde que se explique isso para as crianças. Então, nada é proibido, né? O professor pode inventar 1000 formas de ser dentro desse projeto. É muito mais interessante, porque ele tem 1 milhão de possibilidades de criação,
Né? Então, o que eu sinto hoje é que os professores, tem muito professor que está há muito tempo, depois de 10 anos do projeto, olha, começou o projeto com 6 professores. Daí, 3 foram embora. O ano passado a gente fez 10 anos de projeto. Este ano, todos os professores que começaram o projeto voltaram para Amorim. Isso não é qualquer coisa. É que eles viveram outras coisas e começaram a ver que valor que tem esse projeto que vai construindo a gente, né? Cada um de nós é construído todos os dias. Enfim, depois tem a reunião de equipe escolar para aprimoramento do projeto, onde a gente faz essa formação nossa? Durante o tempo de trabalho. O professor na rede municipal ele tem um tempo de estudo todos os dias, de 1h30. Então, é aí que a gente vai fazendo o nosso trabalho. Lógico que não basta, que poderia ser muito mais, mas é o que a gente tenta potencializar. Além disso, a gente tem uma reunião por mês coletiva, onde a gente, naquela semana, ninguém faz o horário coletivo, mas vem à noite, fim, acabou. Né? Então, eu acho que isso vai possibilitando lá o trabalho. Agora podia só passar as fotos, que pelo menos ajuda um pouquinho. Aqui é o último, é direto. Aí. Não, é no fim. Não, é para frente. Olha, eu podia explicar tudo, mas não dá tempo. Tem um plano de estudo também. Não, é mais para frente. Mais. Muito mais. Tem tudo isso de dispositivo, viu, gente? Era um curso de 1 ano. Mas eles falaram que era só 15 minutos, então... Aí você podia pôr a música, né? Tem uma musiquinha. Não puxou. Pode soltar essas. Daí são as oficinas, né? A Renata, que é da Morungaba, pediu para eu falar um pouquinho das crianças de inclusão, porque a gente tem várias crianças de inclusão. Eu não sei se é isso não. A gente tem muita parceria com a Universidade de São Paulo, então eles vão nas exposições. Esse forno foram os pais que fizeram o forno, e daí tem 1001 atividades que acontecem nesse forno. Não saiu a música? Aí é um roteiro. Tinha uma música que animava um pouco mais, mas acho que está tudo bem. Nós vamos colocar no site. Pode disponibilizar tudo isso. Né? Disponibilizar no site. Obrigado.